Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Laurence e eu sei que eu sumi mesmo esse ano, então eu passei por alguns problemas de saúde. Aí eu queria conversar com vocês um pouquinho. Não sei se o áudio vai estar tão bom. Me aproximar aqui do microfone. Então o que acontece? Vou tentar resumir, né? Em dezembro do ano passado eu tive um episódio lá de febre e eu fui no pronto atendimento, né, no pronto-socorro, e aí a médica falou que eu estava com pneumonia, passou os antibióticos, aí eu comecei com uma tosse que não parava mais, enfim, só que aí já veio fim de ano, eu fui viajar, fui indo como deu, entendeu? Quando chegou em janeiro, 6 de janeiro desse ano, aí um dia antes, na verdade, eu fui no pneumologista com a minha esposa, né? E ele colocou lá que eu precisava de fazer alguns exames, fazer um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, que era um caso mais complicado. E realmente, quando foi de madrugada, eu comecei a não conseguir respirar direito, sabe? Aí eu falei com a minha esposa, vamos lá no pronto-socorro de novo. E quando a menina foi medir a minha saturação, né? Tava em torno de 70%. Aí já colocaram na maca, já me levaram lá. E anestesiou, eu fui entubado. Fiquei aí em torno de uns 10 dias entubado. Tava com problema de síndrome respiratória. E depois os médicos falaram que havia provavelmente uma endocardite associada com uma pneumonia, né, com uma infecção no coração e uma infecção no pulmão ao mesmo tempo. Então, em outras condições, né, ele provavelmente muitas pessoas não iam conseguir superar, né? O médico falou que eu tô vivo por um milagre, né? Então, enfim. E aí foi indo. Eu fiquei entubado aí uns 10 dias, só com oxigênio. Aí perdi 22 quilos e... Então Aí quando eu voltei, né, os médicos conversaram e eles falaram que teve uma perfuração numa válvula aórtica. Então eu acabei fazendo a cirurgia e fazendo uma troca valvar. Uma válvula aórtica, eu coloquei uma válvula mecânica. Então aqui tem uma cicatriz enorme aqui no peito, né? Aí isso já era fevereiro. E aí uma semana mais ou menos depois, uns 8 dias depois da cirurgia, eu tive uma crise de tosse tão forte, mas tão forte. O que acontece? Porque ele tem que serrar o externo. Aí depois ele põe uns grampos, né? E para ir tentando, ir cicatrizando e colando depois. Só que eu tive uma crise de tosse tão forte que estourou 2 grampos. Ele teve que fazer uma reabordagem, teve que abrir de novo para fechar, colocar no lugar as coisas, enfim. Olha, esse ano foi um ano bem difícil, né? Complicado. E então eu tive que interromper tudo que em relação ao YouTube, meus estudos, né? Eu tinha comprado uma plataforma lá do Layer Lemonade, então ficou parada lá, nem fiz muito, nem consegui estudar. Eu tive alta em final de março, né? Eu saí de lá do hospital com uma lista enorme, mais ou menos uns 12 medicamentos diferentes. Aí com o tempo a gente foi diminuindo, né, com acompanhamento médico. Fiz uma porrada, eu nunca fiz tanto exame na minha vida, né? De tudo quanto é tipo. Até cateterismo, o médico pediu, né? A gente... raio-x, enfim. E aí, durante a cirurgia, eu tive uma trombose no braço esquerdo. E esse braço esquerdo, ele tá recuperando ainda, sabe? Ele fica meio pesado.
Eu fui no ortopedista de coluna, ele falou que tá com um desgaste mesmo, né? Porque eu sinto todo esse lado esquerdo aqui muito pesado, contraído, sabe? Uma contração, duro. E aí depois fui no ortopedista aqui de ombro também, que, né, a médica falou que tava com uma trombose aqui no ombro esquerdo. E eu realmente, esse braço ele tá meio comprometido, sabe? Então eu dirijo, faço as coisas, mas ele perdeu um pouquinho de coordenação. Eu tenho agora um neurologista marcado, já que eu vou também para ele dar o parecer. Mas enfim, o que eu queria conversar com vocês é esse sumiço, né? Agora voltando esse ano, vou tentar. Vamos ver o que dá para fazer aí, retomar os estudos, né? E vamos colocar algumas novidades aí e tal. A parte de animação 2D, né? E edição de vídeo. E eu tive que até suspender, né, um pouco a minha assinatura lá da Adobe, né? Tem o Cloud Creative. E, enfim. E aí a gente retomando, eu volto, conto com o apoio de vocês, agradeço a paciência, né? E aí eu agradeço todo mundo, né? Que muitas orações, né? O pessoal que foi visitar. Aí eu vou deixar um videozinho aqui que a minha esposa fez. E é basicamente isso daí. Eu espero que vocês tenham um ano novo muito abençoado, sabe? Em 2026. Com muita energia, muita animação, literalmente. E agradeço o apoio aí. Enfim, o que vocês precisarem, a gente tá aí. Então, é isso aí. Fica com Deus e muito obrigado por tudo. Um abraço. Valeu.